Shalom, shalom! Estamos de volta no canal. Hoje nós vamos falar sobre o jejum do dia 10 de Tevet. Neste ano de 5.785, vai cair na próxima sexta-feira, né, véspera de Shabat. E conforme a lei, a halachá, nós iremos jejuar normalmente, né? Então vai ser assim. O jejum, ele é somente durante a parte clara do dia. Então, você pode estar levantando, né, às 5 horas da manhã, que ainda não saiu o sol. Pode estar tomando o seu café, fazendo o seu desjejum normal, tomando água, né, lavando o seu rosto ou tomando um banho, conforme você tenha desejo de fazer, né, e se alimentar direitinho. Então, quando o sol nascer, você já não vai mais se alimentar nem tomar água, né? A questão de banhos e cremes, essas coisas, pode durante o dia, pode tocar em água, mas se puder evitar, também é bem interessante. Por quê? Porque o jejum, ele nada mais é do que uma aflição da nossa alma. Se nós, então, estivermos em prazer e deleite, não estaremos afligindo a alma, né? Então, é bom que a gente esteja, então, com o espírito, né, contrito, né, fazer as rezas e fazer, né, as confissões. Tenha em mente que você está passando por um momento de purificação. Então, o jejum não deve ser apenas comer e beber. O jejum deve ser limpar também os pensamentos, limpar a língua, a boca, evitar palavras, né? Todos os dias nós devemos evitar palavras de lashon hará, palavras árduas. Contudo, no dia do jejum, ainda mais com mais intenção, kavanot, né? Com os pensamentos voltados para o eterno, para a techuvá, né? E também essa questão de evitar palavras desnecessárias, né? Palavras que não são de edificação, palavras que não são de Torá. O jejum de palavra, ele é ainda mais forte, o seu resultado, do que o jejum de comer e beber. Contudo, não sei se seria possível fazer, mas se você tiver a possibilidade de fazer, se você mora sozinho, né? Se você não tem uma criança para cuidar, né? Porque quando a gente tem criança para cuidar, é mais complicado não falar. Mas se você tiver como explicar para as pessoas de sua casa que naquele dia você vai ficar mais quieta ou mais quieto, porque você vai estar fazendo um jejum, então você pode estar fazendo também, aproveitar o jejum de comer e beber e fazer também das palavras. Contudo, para rezar, para louvores ao Eterno, para estudo de Torá, pode então falar. Não vai falar palavras do cotidiano, palavras profanas, palavras, né, árduas, palavras, isso a gente não deve falar nunca, né? Lashon hará. Mas no caso do jejum, a gente vai ter um cuidado maior. Baruch Hashem. Então, nesse dia de sexta-feira próximo, que é o dia 10 de Tevet, faça então o jejum. Quando chegar no momento do acendimento das velas de Shabat, então com o acendimento das velas e não com as estrelas, né? Porque o jejum normalmente nós passamos a parte clara toda, esperamos entrar à noite, fazemos a arvit. Depois do arvit, a gente vai então começar a comer. Só que, como no Shabat é proibido jejuar, então quando acendermos as velas de Shabat, naquele momento em diante, você já pode quebrar o jejum, fazer a sua refeição, certo? Para que você não passe momentos do Shabat em jejum, ok? Então, os jejuns, eles são 6 ao todo, né? Nós temos um jejum obrigatório pela Torá, que é o jejum de Yom Kippur. Nós sabemos que esse é 25 horas, né? Tanto a parte clara quanto a parte escura, nós fazemos, né, a restrição do alimento, não só do alimento, fazemos restrição de água também, fazemos a restrição, né, de água para tomar, água para se lavar, cremes, né, essa questão de maquiagem também,
também sapatos de couro. Tudo isso a gente já falou quando foi, né? Quando passamos na época de Yom Kippur. Temos também os jejuns que foram estabelecidos nas épocas dos Neviim, os profetas que trouxeram estas alahot, essas leis de jejum, né? Que é o jejum do dia 3 de Tishrei, né? Que é o Tzion Gedaliah, que é o jejum do dia 10 de Tevet, que é esse que nós vamos fazer, que se chama Asará Betevet. O dia 17 de Tammuz, Shiva Asar Betamuz. E o dia 9 de Av, Shabeav, né? Também temos o sexto jejum do ano, que é o jejum de Esther, Ta'anit Esther, que é decretado pelos sábios depois dos profetas. Então, o jejum que a gente faz antes do dia de Purim, né? Esse foi decretado pelos sábios e não pelos profetas. Mas é importante que seja feito, porque os sábios, meus irmãos, eles são orientados pelo Ruach Hadosh, assim como os Neviim, né? E assim como o próprio Eterno, que ele é o Ruach do Santo, ou seja, ele decreta o jejum de Yom Kippur e ele usa a boca dos profetas para decretar o jejum de 10 Tevet e os demais que eu citei, e os sábios decretam o de Purim, porque o de Purim, logo, né, o mês de Purim Adar, quando chegar, eu vou estar fazendo diversos vídeos a respeito dessa festa maravilhosa, né? Foi com um jejum de 3 dias que Esther, né, que Hadassah, ela se preparou para entrar em contato com o perverso, o rei perverso, e conseguir assim livrar o povo daquele decreto maldito de morte, né? Então, daí a gente tira que o jejum também salva, né? Nos salva de decretos de morte, né? O jejum, ele serve também para a purificação, não somente da alma, no sentido de pecados, que o jejum também faz isso, mas ele serve para a purificação do corpo. O próprio corpo também é purificado. Vou dar um exemplo. Se a pessoa estiver com uma clipá, por, vamos supor, uma obra de feitiçaria, macumba, ou por uma impureza que a pessoa mesmo, né, teve contato por ter ido tocado um morto, por exemplo, né, ou tocado em coisas impuras. Então, aquela clipá que está presa no corpo, ela se solta no período do jejum. Então, o jejum, ele é maravilhoso, tanto para a alma, que também é como fosse, né, uma purificação no sentido de limpar os pecados da alma, quanto para o corpo, que vai soltar essas impurezas que se agarram nos nossos corpos, infelizmente. E ele traz vários benefícios, né? E um deles é livrar-nos de decretos, né? Decretos pesados, como um decreto de morte, né? Então, Baruch Hashem, é importante que nós sejamos obedientes às Escrituras, obedientes ao Eterno e aos seus servos, os Neviim, e aos sábios, e façamos então este jejum do dia 10, né? Pois ele é também para uma correção, né? Serve para uma correção. Baruch Hashem. Então, o jejum, se a pessoa, nós já sabemos, está doente, a pessoa não pode deixar de se alimentar porque vai alterar a sua saúde, vai agravar o seu problema de saúde. Então, não faça o jejum. Faça o jejum de boca, né? Se a pessoa, se é uma mulher que está grávida, não faça o jejum para não prejudicar a criança, né? Faça jejum de boca, de lábios, de palavras, Baruch Hashem, né? Se, no caso, a pessoa, ela não tem, vamos dizer assim, não tem a consciência certa para o jejum também não vai valer muita coisa. Por isso estou fazendo esse vídeo, para auxiliar os irmãos na conscientização do que significa tudo isso. Porque estamos, então, nesta data, né, fazendo um jejum no dia 10 de Tevet, para poder, então, nos conectar melhor com a divindade. Porque nosso corpo é o templo sagrado para o Eterno. E ele deve estar purificado. Baruch Hashem. Ele deve estar sempre sendo, né,
rededicado ao Eterno, porque infelizmente, né, nós vivemos permeados ao nosso redor de impurezas, né, permeados de facilidade para o erro. E, infelizmente, nós passamos, então, algumas quedas, né? E estamos em constante techuvá. E o jejum, ele vai nos auxiliar nessa purificação, tanto da alma quanto do corpo. É necessário que nós, então, estejamos agarrados com o Eterno, né? E nesse mês de Tevet, nós temos uma essência, como eu falei no vídeo da Lua Nova, de escuridão, né? De um afastamento, né? E o mês de Tevet, ele, por ser assim, esse mês tão difícil, né? Tão difícil, nós temos que estar, então, mais empenhados nesta questão de estar fazendo a luz brilhar. Esse dia 10 de Tevet aconteceu o seguinte: Nebuchadnezzar, que é o Nabucodonosor, ele começou então um cerco a Jerusalém nesse dia 10 de Tevet. E esse dia de 10 de Tevet, ele instaurou ali um sofrimento para o nosso povo, de não deixar entrar comida, de não deixar entrar a água, né? De impedir a saída das pessoas pela porta da cidade e a entrada também. E isso durou por 3 anos, né? E depois, quando passou os 3 anos, né? No dia 17 de Tammuz, ao completar 3 anos e mais ou menos 3 anos e meio, por aí, 17 de Tammuz, depois desse dia de 10 de Tevet, ele entrou na cidade, né? O Nebuzaradan, né? O capitão dele, destruiu a cidade, matou as pessoas, boa parte da população, levou outras cativas, né? Destruiu o templo sagrado, colocou fogo no templo, né? Carregou todos os utensílios sagrados do templo para a Babilônia, né? Então, depois disso, o que acontece? Os Nevim profetas vão trazer, então, que nós devemos, então, nesta data que foi que aconteceu, começou a acontecer essa amargura, né, para o nosso povo, que nós, então, estejamos, então, contritos, né? Porque, meus irmãos, vocês podem pensar, mas isso já ocorreu há tanto tempo, né? Outro templo foi erguido, foi destruído novamente, porque nós temos que estar lembrando disso. Porque, justamente, o templo sagrado ele foi destruído no dia 9 de Av. E no outro dia 9 de Av, ele novamente foi destruído. Ou seja, as essências, elas voltam. O tempo ele é cíclico. É uma espiral. Então, esse dia 10 de Tevet é um dia propício para que a Clipá se levante contra Israel. É um dia propício de força para a Clipá. Então, como é um dia de força para a Clipá, nós então estaremos em jejum para, com a nossa techuvá, né, com o nosso arrependimento, lembrando de todas as coisas erradas, que não é somente eu, não é somente você. A gente tem que entender que ao rezarmos, é uma reza coletiva. Nós temos que estar lembrando de cada ser humano que é Israel. Nós temos que estar apresentando ao Eterno os pecados de todo o povo, pedindo perdão ao Eterno, não só pelos meus erros, mas pelo erro de todo Israel. E assim os clamores dos filhos ameniza, né, o julgamento do pai. Conforme o pai vê seus filhos clamar, ele distribui sua misericórdia, e enfraquece o inimigo, e diminui o decreto de sofrimento sobre nós. Lembre-se, quando o povo estava no Mizraim, e Moshe vê a sarça ardendo sobre o monte, e o Eterno se dirige a Moshe, ele fala que ele escutou o quê? Ele escutou o clamor do povo. Ou seja, o que vai ativar, né, a salvação do Eterno, o que vai ativar a redenção, o que vai ativar o socorro do Eterno para conosco, é o clamor, é o pedido, é o grito
é o lamento de misericórdia, é o pedido, é o rogo, né? Pedimos, rogamos a ti, Adonai, salva-nos, Hoshianá, Adonai, Hoshianá. Então é um dia que nós devemos, então, clamar, pedir por misericórdia, implorar o perdão do Eterno, não só por mim, não só por você, o perdão do nosso povo. Porque Israel, ele é uma enorme gama de populações que estão aonde? Embrenhadas, né? Eu falo embrenhado, misturado, totalmente, né? Com o pecado. Israel, boa parte dele está nas religiões pagãs, adorando a ídolos, né? Então, esse dia é para a gente chorar diante do Eterno, para que ele não leve em consideração a ignorância de Israel, porque Israel está, querendo ou não, foi sequestrado. O que é isso? Com as diásporas, então, os filhos que nasceram já fazendo parte de nações e suas culturas, aquilo que eles aprendem nas escolas, aquilo que eles aprendem com a sociedade no geral, né, se torna, então, o natural e o normal. E assimilação com os povos, né, apaga a questão de se voltar para a verdade, para a Torá do Eterno. Se torna como um gentio. Mas por quê? Porque suas mentes foram sequestradas. Então, eles estão num estado de ignorância. E isso que nós devemos falar para o Eterno. Pedir ao Eterno que compadeça, que tenha misericórdia, que brilhe a sua luz de conhecimento, que alcance essas pessoas com seu despertar. Porque na Escritura Sagrada diz que é o Ruach do Eterno que vai fazer esse trabalho, né? Então, é um mês, né, que acontece coisas ruins pelo fato de estar ligado a Malchut. E Malchut é o quê? A esfera, né? A Sefirá sem luz própria, né? Baruch Hashem. Então, também tem um evento que aconteceu no dia 1º de Tevet. Foi o rei Jeconias de Judá foi exilado juntamente com os sábios, os nobres de Jerusalém, e a cidade ficou indefesa à mercê do inimigo. Aconteceu no dia 1º de Tevet, né? Dia 23 de Tevet marca também uma tragédia na história do povo judeu. Neste dia do ano de 5.277, né? Que foi no ano gregoriano de 1577, uma grande calamidade se abateu sobre os judeus de Portugal, que foram expulsos de suas terras e torturados a fim de que renunciassem à fé no Elohim único e se convertessem ao cristianismo. Muitos deles se negaram a fazê-lo, dando as suas vidas e santificando assim o nome do Eterno. Outros, devido aos sofrimentos cruéis a que foram submetidos, aceitaram assumir a nova religião externamente aos olhos dos inimigos, mantendo internamente as suas identidades judaicas, consumidos pela angústia desse grande infortúnio. Então, é um mês onde, como eu falei, a clipá, ela está muito forte. Por quê? Por causa da escuridão. E a escuridão é a clipá, né? E aqui eu li aqui um trecho da Inquisição, né? Então, nós aqui no Brasil somos resultado de quê? Da Inquisição. Muitos de nós somos o quê? Nossos pais antepassados fugiram da Inquisição para cá, para o Brasil, em navios portugueses, né? Mas, infelizmente, chegaram aqui, a perseguição continuou. Então, aqueles que foram mais fortes, que não quiseram, então, assimilar, entrar no meio e fingir ter se convertido ou se converter, fizeram o quê? Fugiram para os Estados Unidos e iniciaram lá Nova York. Nova York hoje existe, Manhattan, né? Esses judeus que fugiram do Brasil, saíram fugidos do Pernambuco. Então, nosso povo vive o quê? Correndo, desesperado, fugindo de Edom, fugindo de Amaleque, né? Então, nós vamos enfrentar agora, estamos enfrentando nesse mês, a escuridão de Edom, de Amaleque. É um momento propício para jejuar.
Então, eu convoco a congregação Mahanaim, que é nossa congregação, todos fazem esse jejum. Né? As meninas a partir de 12 anos e os meninos a partir de 13 anos, né? Fazer este jejum para purificação de suas próprias almas, purificação de seus corpos, purificação de Eretz Israel, da terra de Israel, do povo de Israel, Am Israel Rai, né? Vamos proclamar isso. O povo de Israel vive, estamos passando uma situação muito difícil com a guerra imensa que está, né? A gente não vê o fim disso. Um inimigo forte se levantando contra Israel. Então, momento de jejum, né? Momento de a gente estar voltando, então, nosso pensamento totalmente para o Eterno. Baruch Hashem, deixe seu comentário no vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre o jejum ou outros jejuns, né? Interesse em participar também do nosso grupo, eu vou deixar o link para quem quiser, é só tocar no link e já está lá no grupo. Você que é abençoado por este canal, com a Torá Sagrada, com o alimento, né, da vida eterna, abençoem também a nossa congregação com o seu tzedakot, com o seu macê, Baruch Hashem. Peço aos irmãos que deixem, então, as suas tzedakah, macê. Vou deixar também no comentário o Pix da congregação. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e lehitraut.